Administração de medicamentos. Principais vias. Vamos começar com o que é medicamento. Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade preventiva, curativa, paliativa, ou seja, na busca de aliviar o sofrimento, ou para fins de diagnóstico. Dessa forma, o cuidado no armazenamento é muito importante para manter íntegra a substância e não alterar sua composição. Para isso, geralmente, os medicamentos de uma unidade de saúde são armazenados em áreas específicas, dispostos em armários ou prateleiras de fácil acesso, organizados e protegidos contra poeira, umidade, insetos, raios solares ou qualquer outro agente que altere seu estado. E vale lembrar que alguns medicamentos precisam ser armazenados e conservados no refrigerador, como a geladeira da sua casa, por exemplo. Os potes contendo medicação devem possuir tampa, rótulo, identificação e a dosagem do remédio. Isso impede você de tomar o remédio do cachorro, a sua avó de tomar o seu, ou seja, isso impede aquela confusão. Na consulta médica, são importantes o esclarecimento e a orientação do paciente e dos familiares quanto à utilização, quanto ao armazenamento e quanto aos cuidados com os medicamentos receitados. Por isso, tire todas as suas dúvidas para que a medicação seja eficiente. Doutor, isso é de comer? É de passar no cabelo? Lembrando que o cuidado no preparo do medicamento é essencial. O responsável deve ter muita atenção para evitar erros, assegurando que o paciente receba a medicação certinha. Por isso, é melhor que o medicamento seja administrado pela mesma pessoa que o preparou. Além disso, é claro, a dose do medicamento tem que estar correta. Os medicamentos podem agir de duas formas no nosso corpo. Local, quando agem no local da aplicação, é o exemplo da xilocaína, que é uma pomada anestésica. Ou também podem atuar de maneira geral ou sistêmica, quando circulam no corpo por meio do sangue e quando o efeito atinge determinados órgãos, tecidos ou todo o organismo. Por exemplo, os medicamentos quimioterápicos. Os fármacos administrados devem entrar no corpo, serem espalhados, metabolizados, ou seja, incorporados no organismo, que é o efeito desejado, e depois devem ser mandados embora na urina e nas fezes. Agora vamos falar sobre a administração. Na hora da administração do medicamento, existem 9 certezas que devem ser levadas em consideração. 1. É o usuário certo. 2. Dose certa. 3. Se o medicamento está correto. 4. A hora certa. 5. Se a anotação está correta. 6. Explicação sobre a medicação que será administrada para o paciente. 7. Compatibilidade medicamentosa. Se ele funciona com outras substâncias presentes. 8. O caminho por onde a medicação vai ser inserida está correta. 9. O direito do paciente se recusar. Embora a medicação seja uma forma positiva de ajudar no tratamento, ela pode causar prejuízos e danos caso ocorra. Você sabia que os erros potencialmente perigosos acontecem mais de 40 vezes por dia, sendo os erros mais frequentes relacionados à dose, hora ou frequência errada? A incompatibilidade farmacológica também é um problema. Acontecem quando os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico do ambiente. E também podem ocorrer reações indesejáveis. O controle na administração é muito importante para evitar erros. O profissional deve ter formação e capacitação específica, lembrando que nem todos os profissionais da área da saúde estão habilitados para fazê-lo. Os responsáveis podem ser farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, médico, dentistas, técnico em oftalmologia e outros. O artigo 30 do Código de Ética do Profissional de Enfermagem proíbe ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos.
Por isso, é importante tirar todas as dúvidas, incertezas e insegurança na hora de dar o medicamento. Fiquem atentos. Vamos falar sobre as vias de entrada. Existem diferentes vias de entrada do medicamento no organismo. Essas diferentes formas de introdução são separadas em 3 tipos principais: a enteral, parenteral e tópica. A via enteral é subdividida em oral, sublingual, bucal e retal. A via oral é uma das formas mais conhecidas pela população. Ela baseia-se na injeção de comprimidos, cápsulas, líquidos, soluções, xaropes e elixir. Normalmente essas substâncias apresentam um tempo de ação de 30 minutos ou mais e são metabolizadas no fígado, ou seja, é como se o fígado filtrasse os elementos do medicamento, fazendo com que a parte considerada boa permaneça no corpo e a não necessária seja mandada para fora. Essa forma de administração do medicamento apresenta vantagens por ser barata e bastante comum no dia a dia, e desvantagens por agir de forma mais lenta, não sendo usado em casos de emergência, poder irritar o estômago, não ser tão eficiente em alguns casos, já que o fígado não é um filtro tão bom para determinados remédios, e por não conseguir ser usado em pacientes inconscientes ou com problemas para engolir o medicamento. A via sublingual, aplicada abaixo da língua ou bucal colocada entre a gengiva e os dentes, também são formas de administrar os medicamentos. As substâncias são absorvidas pelos pequenos vasos encontrados sobre a língua. Esse método também apresenta vantagens por ser econômico e de rápida absorção e desvantagens por poder causar irritação, por não permitir altas dosagens, por apresentar gosto desagradável e por possuir poucas opções de drogas para serem usadas dessa forma. A via retal ocorre com a introdução de medicamento em forma de supositório pelo ânus do paciente. Essa via apresenta vantagens por ser de rápida absorção, uma vez que o reto é um local bastante vascularizado e, então, o medicamento facilmente entra na circulação sanguínea, e por ser a forma mais indicada para pacientes com náuseas, com problemas para engolir ou com restrições alimentares. As desvantagens desse método poderia ser o constrangimento que alguns pacientes apresentam, já que o medicamento é introduzido em uma região mais íntima do corpo da pessoa. Mas não precisa ter vergonha. Essa é uma via muito utilizada e muito eficaz, já que a medicação faz efeito rapidamente. Agora, saindo da via enteral, temos a via parenteral, que pode ser direta ou indireta. A direta apresenta benefícios por ser de rápida absorção, ser eficiente, além de ser possível administrar no paciente grande volume da substância desejada. A via parenteral direta se subdivide em algumas formas de administração do medicamento, podendo ser intramuscular, subcutânea, intraarticular, peridural, intratecal, intravenosa, intracardíaca, intraarterial e intraperitoneal. Na intramuscular, é necessário ultrapassar as camadas da pele para conseguir fazer a administração diretamente na camada muscular. Os medicamentos que usam essa via são normalmente os lipofílicos, os gordurosos. Esse método apresenta vantagem quando se deve administrar medicamentos irritantes ao sistema digestório ou ao tecido subcutâneo. Na subcutânea, a droga atinge o tecido subcutâneo localizado abaixo da pele, sendo de lenta absorção. Os locais mais comuns para aplicação são nas regiões superiores externas dos braços, abdômen, região anterior das coxas e superior do dorso, que são as costas. A via intraarticular é feita basicamente com a retirada do líquido das articulações e a aplicação das substâncias terapêuticas desejadas nas próprias articulações. A via peridural é a administração do medicamento no espaço peridural, que é o espaço entre a dura mater e as paredes do canal vertebral. A via intratecal é uma função para o acesso das meninges e espaço subaracnoide, estruturas localizadas ao redor do cérebro, sendo então uma forma de administração cujo efeito é rápido no sistema nervoso central. A via intravenosa é a aplicação da substância desejada diretamente na veia. Esse método apresenta um efeito rápido, sendo muito usado em situações de emergência, além de ser administrado quando fármacos não conseguem ser absorvidos pelo intestino. Entretanto, esse método requer um profissional treinado e deve ser administrado com muito cuidado para evitar possíveis infecções no paciente. A via intracardíaca é a aplicação do medicamento dentro do coração. A via intraarterial é a administração da substância diretamente na artéria. E a via intraperitoneal é a infusão do medicamento na região peritoneal, que é delimitada por uma membrana que recobre a parede abdominal e as vísceras. Outro tipo de via parenteral é a indireta, também chamada de via tópica.
Nessa via, a aplicação do medicamento não ocorre diretamente na circulação, ou seja, não há seringas com agulhas. Sem sofrimento, pode ficar tranquilo. Assim, a aplicação do remédio será simples e você não sentirá dor. Porém, essa vantagem é acompanhada de desvantagens. O fármaco vai ser de liberação lenta e deve ser gorduroso. Essa última via de administração subdivide-se em 6 outros tipos: cutânea, ocular, auricular, nasal, inalatória e vaginal. A cutânea é utilizada quando o problema se dá em regiões bem superficiais, porque os medicamentos com esse modo de administração pouco penetram e se apresentam na forma de creme, pomada, gel, solução ou pó. A via ocular tem como foco os olhos. Os remédios administrados nessa via são líquidos, como no caso dos colírios, ou pastosos, como no caso das pomadas. Esse modo de administração pode ser usado, por exemplo, em casos de conjuntivite e pressão alta nos olhos, chamada de glaucoma. Outra via é a auricular, também chamada de otológica, que utiliza o canal auditivo para a administração de medicamentos. Essa administração é muito utilizada em casos de infecções nessa região. A via nasal, como o próprio nome já diz, refere-se à administração de medicamentos nas narinas. Um dos medicamentos mais usados desse modo são os descongestionantes, para aqueles dias em que está difícil respirar pelo nariz. A via inalatória é realizada através de nebulizadores, para que o medicamento consiga alcançar os seus brônquios, que são estruturas nos pulmões. Por fim, na via vaginal, os remédios são colocados no canal vaginal com os dedos ou através de aplicadores. Agora que você já sabe das principais vias de administração de medicamentos, poderá fazer melhor uso dos remédios receitados pelo seu médico ou profissional da saúde. Gente, essa sacada ficou linda!